Aos 95 anos, Clint Eastwood conta finalmente a verdade sobre Rob Reiner. Clint Eastwood nasceu Clinton Eastwood Jr. a 31 de maio de 1930 em São Francisco, na Califórnia, durante a Grande Depressão. Os seus primeiros anos foram marcados por mudanças frequentes, acompanhando as oportunidades de trabalho da sua família por toda a Califórnia, uma educação nômada que lhe incutiu tanto a autossuficiência como a reserva emocional. Eastwood era uma criança tranquila e introspectiva, que se sentia mais à vontade a observar do que a falar, características que mais tarde definiriam a sua persona no ecrã. A música desempenhou desde cedo um papel importante na sua vida, particularmente o jazz e o piano, que cultivaram uma apreciação permanente pelo ritmo, pela atmosfera e pela subtileza, elementos que influenciariam o seu estilo cinematográfico. Após se formar no liceu, Eastwood trabalhou em diversas funções, incluindo nadador salvador, lenhador e empregado de posto de gasolina. Estas experiências conectaram-no com a realidade da classe trabalhadora e deram-lhe um profundo respeito pelo trabalho manual e pela resiliência. O seu caminho para a atuação não foi imediato nem garantido. Surgiu gradualmente, quase por acaso, depois de ter sido dispensado do exército dos EU e de ter começado a explorar oportunidades em Hollywood. O início da carreira de ator de Eastwood foi marcado pela rejeição e incerteza. Contratado pela Universal Pictures em meados da década de 1950, foi dispensado depois de pequenos papéis não terem impressionado os executivos do estúdio, que criticaram a sua aparência, voz e alegada falta de carisma. Em vez de o derrotarem, estes contratempos fortaleceram a sua determinação. Continuou a estudar representação, aceitando pequenos papéis e aguardando pacientemente uma oportunidade que lhe permitisse crescer em vez de se conformar. Esta oportunidade surgiu em 1959 com a série televisiva Rawhide. Interpretando Rowdy Yates, Eastwood conquistou trabalho constante e visibilidade ao longo de 8 temporadas. Embora o papel lhe proporcionasse estabilidade financeira e reconhecimento, sentia-se criativamente limitado e procurava materiais mais complexos. A sua disponibilidade para correr um grande risco, deixando a televisão americana para trabalhar no cinema italiano, mudaria a sua vida e a história do cinema. Em meados da década de 1960, Eastwood aceitou um papel modestamente remunerado na trilogia dos dólares de Sergio Leone, Um Punhado de Dólares por Mais Alguns Dólares, e O Bom, o Mal e o Feio. Estes filmes revolucionaram o gênero western e apresentaram a icônica personagem de Eastwood, o Homem Sem Nome. Um anti-herói lacônico e moralmente ambíguo, cujos diálogos minimalistas e olhar penetrante transmitiam muito. A prestação de Eastwood redefiniu a masculinidade nos ecrãs. Não era extravagante nem prolixo. Em vez disso, o seu poder residia na contenção, na presença e na subtileza. O sucesso destes filmes transformou-o numa estrela internacional e alterou para sempre o tom e a estética do cinema ocidental. Mais importante ainda, deram a Eastwood controlo sobre as suas escolhas profissionais, direção criativa e independência profissional. Ao regressar a Hollywood no final dos anos 1960 e 1970, Eastwood tornou-se uma das estrelas mais rentáveis da indústria. Filmes como Dirty Harry consolidaram a sua imagem de um defensor da justiça duro e intransigente. A personagem de Harry Callahan gerou intensos debates, sendo elogiada por alguns como um reflexo da frustração pública com o crime e criticada por outros como emblemática do autoritarismo. Eastwood, no entanto, resistiu consistentemente a interpretações simplistas, insistindo que as suas personagens refletiam complexidade moral em vez de ideologia. Ao longo deste período, Eastwood demonstrou uma notável versatilidade, atuando em westerns, filmes de ação, thrillers, dramas românticos e comédias. Filmes como Play Misty for Me, High Plains Drifter, The Outlaw, Josie Wales, Every Which Way But Loose e Escape from Alcatraz demonstraram a sua versatilidade e crescente confiança atrás das câmaras. Ele não estava apenas a representar, estava a aprender,
a experimentar e a preparar-se silenciosamente para a sua transformação mais significativa. Como realizador, Clint Eastwood desenvolveu um estilo singular, caracterizado pela economia, contenção emocional e profundo respeito pelos atores. Privilegiava os planos mínimos, a iluminação natural e uma narrativa discreta, permitindo que as interpretações respirassem e as histórias se desenrolassem sem excessos. Os seus filmes exploravam frequentemente temas como o envelhecimento, o arrependimento, a redenção, a violência e as consequências morais, assuntos raramente tratados com tanta subtileza no cinema convencional. Os seus feitos como realizador atingiram o auge com Os Imperdoáveis, 1992, um western revisionista que desmantelou os mitos de heroísmo e violência que haviam definido o gênero. O filme valeu a Eastwood os Oscars de melhor realizador e melhor filme, consolidando-o como um dos grandes cineastas da sua geração. Seguiu-se a este triunfo uma extraordinária sequência de filmes aclamados pela crítica, incluindo Sobre Meninos e Lobos, Menina de Ouro, Cartas de Iwo Jima, Gran Torino, A Troca e Sniper Americano. O seu reconhecimento vai muito além de Hollywood. Eastwood foi homenageado com 3 prêmios César, uma das mais prestigiadas distinções do cinema europeu, o que reflete o profundo respeito que inspira na comunidade cinematográfica internacional. Em reconhecimento da sua profunda influência na cultura cinematográfica americana, recebeu também o prêmio pelo ensemble da obra do American Film Institute, uma homenagem reservada aos artistas cujo trabalho moldou fundamentalmente a identidade e a evolução do cinema nos Estados Unidos. Em 2000, a estatura global de Eastwood consolidou-se quando o Festival de Veneza lhe atribuiu o Leão de Ouro pelo conjunto da obra, uma das mais veneradas honras do cinema internacional. Este prêmio celebrou não só filmes individuais, mas toda uma obra marcada pela complexidade moral, pela contenção emocional e por uma voz de direção singular que se manteve poderosa mesmo nos seus últimos anos. A França, nação reconhecida pela sua profunda reverência pelo cinema como forma de arte, homenageou Eastwood por 2 vezes com as suas mais elevadas distinções civis. Em 1994, foi nomeado Comendador da Ordem das Artes e das Letras, em reconhecimento do seu contributo excepcional para as artes e da sua influência na vida cultural mundial. Mais de uma década depois, em 2007, recebeu a Legião de Honra, a mais prestigiada condecoração de França, o que o coloca entre um grupo restrito de figuras globais, cujas conquistas transcendem fronteiras e gerações. Em conjunto, estas honras pintam o retrato de um artista cuja influência não se limita a um único país ou época, mas cujo legado continua a inspirar e a definir o cinema a uma escala verdadeiramente global. O casamento de Clint Eastwood com Margaret Maggie Neville Johnson foi o capítulo romântico mais longo e, em muitos aspectos, o mais complexo da sua vida. Os dois conheceram-se em 1953, quando Eastwood era ainda um jovem lutador, sem um caminho claro para o estrelato. Na altura, trabalhava em diversas funções, incluindo nadador salvador e operário, enquanto procurava oportunidades como ator, sem grande sucesso. Maggie Johnson, elegante, inteligente e centrada, representava a estabilidade num período em que o futuro de Eastwood era incerto. Casaram-se a 19 de dezembro de 1953, dando início a uma união que duraria mais de 3 décadas. Nos primeiros anos de casamento, a carreira de Eastwood demorou a desenvolver-se e a insegurança financeira era uma preocupação constante. Maggie desempenhou um papel crucial nesta fase, oferecendo apoio emocional enquanto Eastwood enfrentava repetidos reveses profissionais. Quando finalmente alcançou um sucesso estrondoso com a série televisiva Rawhide, de 1959 a 1965, as suas vidas mudaram drasticamente. A fama trouxe riqueza, visibilidade e oportunidades, mas também trouxe tensões que testariam o casamento durante anos. À medida que a estrela de Eastwood ascendeu com os seus papéis icônicos na trilogia O Homem Sem Nome, de Sergio Leone, e mais tarde, como o inspetor Harry Callahan nos filmes de Dirty Harry, a sua agenda de trabalho exigente e a sua crescente independência alteraram a dinâmica da relação entre ambos.
Maggie, por sua vez, manteve-se em grande parte longe dos holofotes de Hollywood, preferindo a privacidade e uma vida doméstica mais tranquila. Este contraste entre a persona pública de Eastwood e a natureza reservada de Maggie tornou-se mais evidente com o tempo. O casamento foi marcado por longos períodos de separação e por infidelidades bem documentadas, que Eastwood reconheceu mais tarde com franqueza. Apesar destas dificuldades, o casal manteve-se legalmente casado durante décadas, um arranjo que refletia tanto a complexidade emocional como um sentido mútuo de responsabilidade. Maggie e Clint tiveram 2 filhos em comum, Kyle Eastwood, nascido em 1968, que se tornou um músico de jazz de sucesso, e Alison Eastwood, nascida em 1972, que seguiu uma carreira como atriz e cineasta. A dedicação de Maggie aos seus filhos e os seus esforços para manter um sentido de continuidade familiar foram fundamentais para o seu papel durante este período. Em 1978, após 25 anos de casamento, Maggie e Clint separaram-se formalmente, embora o divórcio só tenha sido finalizado em 1984. O longo intervalo entre a separação e o divórcio sublinhou a natureza profundamente interligada das suas vidas e finanças. Quando o divórcio foi finalizado, foi um dos acordos mais caros de Hollywood na época, refletindo o imenso sucesso de Eastwood e o papel fundamental de Maggie como sua esposa durante a sua ascensão à fama. Apesar do fim do casamento, Maggie Johnson continua a ser uma figura essencial na história pessoal de Clint Eastwood. Esteve presente antes da fama, suportou as pressões que a acompanharam e criou os filhos em grande parte longe dos excessos de Hollywood. A sua relação, embora imperfeita, moldou a compreensão de Eastwood sobre a família, a responsabilidade e o preço pessoal da ambição. Aos 95 anos, Clint Eastwood fala com uma clareza que só advém de ter vivido uma vida criativa plena, sem o peso da necessidade de agradar. Olhando para trás, para mais de 7 décadas em Hollywood, Eastwood reflete não só sobre a sua própria carreira, mas também sobre a mudança de tom da indústria e as pessoas que passaram a simbolizar estas transformações. Quando questionado sobre Rob Reiner, Eastwood não demonstra amargura ou hostilidade. Em vez disso, os seus comentários são ponderados, filosóficos e fundamentados na convicção de que Hollywood se afastou do seu propósito original, contar histórias que unem em vez de dividir. Nunca tive problemas com o Rob enquanto cineasta, afirma Eastwood. Ele é talentoso. Não se fazem os filmes que fez sem perceber de personagens e de timing. Eastwood reconhece as conquistas de Reiner, particularmente as suas primeiras obras, que enfatizavam o humor, a ternura e a ligação humana. Para Eastwood, estes filmes representavam uma época em que Hollywood estava menos preocupada com as mensagens ideológicas e mais focada na técnica. O que incomoda Eastwood, no entanto, é o que ele vê como uma transformação, não só em Reiner, mas na cultura que o rodeia. A dada altura, o negócio deixou de ser movido pela curiosidade, reflete Eastwood. A questão passou a ser a certeza, e a certeza é perigosa na arte. Na visão de Eastwood, Reiner tornou-se emblemático de uma classe de Hollywood que já não tolera discordâncias, confundindo convicção moral com superioridade moral. Eastwood contrapõe isto à sua própria abordagem em relação ao cinema e à vida pública. Nunca acreditei que o meu trabalho fosse dizer às pessoas o que pensar. Diz, o meu trabalho era mostrar às pessoas quem elas são. Explica que os seus filmes, mesmo os polêmicos, nunca tiveram a intenção de dar lições ao público, mas sim de provocar reflexão. Quer fosse a realizar westerns, filmes de guerra ou estudos de personagens intimistas, Eastwood diz confiar que os espectadores tirariam as suas próprias conclusões. Segundo Eastwood, a verdadeira divergência entre ele e Reiner não é política, mas filosófica. Rob quer ganhar discussões, diz Eastwood. Quero fazer perguntas. Defende que Hollywood já prosperou com base no atrito criativo, onde artistas com visões do mundo radicalmente diferentes colaboravam sem exigir conformidade ideológica. Hoje, Eastwood acredita que esse espírito se perdeu. Houve um tempo em que era possível discordar e, ainda assim, respeitar o outro, recorda Eastwood. Ora, discordar é tratado como uma falha moral.
sugere que o ativismo declarado de Reiner reflete uma tendência mais ampla em que os artistas confundem volume com virtude. Para Eastwood, a certeza moral fecha portas que a narrativa deveria deixar abertas. Eastwood tem o cuidado de não se colocar como vítima. Ninguém me vai silenciar, diz. Já dei a minha opinião. O que o preocupa é a geração mais jovem de cineastas que se sente pressionada para alinhar com opiniões já estabelecidas. Tem medo de ser honestos, diz, e o medo nunca produziu boa arte. Quando questionado se acha que Reiner compreende esta crítica, Eastwood hesita. Não sei. Admite, as pessoas ouvem o que querem ouvir. Sublinha que os seus comentários não são ataques pessoais, mas reflexões sobre um sistema que recompensa a indignação em vez da perspicácia. Rob não criou este sistema, diz Eastwood, mas sente-se confortável dentro dele. Aos 95 anos, Eastwood não demonstra qualquer vontade de acertar contas. O seu tom é calmo, quase distante. A vida é demasiado curta para rancores, Doherty. Diz. O que continua a ser importante para ele é o legado, não os prêmios ou os números de bilheteira, mas a liberdade de contar histórias com honestidade. Prefiro fazer um filme que incomode as pessoas do que um que lhes diga que são perfeitas. No final, a verdade de Eastwood sobre Rob Reiner não é uma revelação, mas um lamento. É a tristeza de um artista que vê uma indústria trocar a curiosidade pela conformidade. Hollywood costumava ser um lugar onde os de fora tinham lugar, diz Eastwood. Agora é um lugar onde todos estão a tentar provar que fazem parte do meio. Para Clint Eastwood, esta mudança importa muito mais do que qualquer nome em particular.